Prova da UNEB chegando e nesse vídeo eu mostro para vocês a análise de todas as questões de físicas que já foram cobradas nesse vestibular. Fica comigo até o final que eu mostro para você o que fazer nessa reta final para mandar bem na prova. Antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, deixa eu me apresentar para vocês. Sou Ronieli Santana, professor de Física há mais de 6 anos com experiência. E o meu objetivo aqui é ajudar vocês a tudo relacionado à Física. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Caso tenha alguma sugestão sobre outra análise de vestibular que você queira fazer, deixa nos comentários que eu vou estar analisando para você, tá certo? Vamos lá. Resolvi todas as questões de Física da UNEB desde 2013 até o ano passado. E cheguei a algumas conclusões que vão ajudar você a mandar bem nessa prova, nessa reta final. Então, acompanhem comigo. Não custa nada lembrar vocês como está distribuída as questões, né, e os dias. A prova acontece no dia 8 e 9 desse mês, desse ano. Ele está dividido em língua portuguesa, redação, língua estrangeira, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. E aqui é onde está a nossa disciplina física. Um total de 25 questões. E eu cheguei a uma conclusão, com base nas provas anteriores, que 7 dessas questões elas são questões de física. Em média, nós temos 7 questões de física sendo cobradas na prova da UNEB, tá certo? Também não custa nada lembrar para vocês o horário em que os portões serão abertos, né? E vocês devem ficar atentos a esses detalhes para não se atrasar e não chegar no período errado, tá certo? Então, os portões serão abertos às 7h20. Os portões serão abertos às 7h20, certo? E serão fechados às 7h50. A prova deve começar às 8 horas e, como vocês viram no slide anterior, elas vão ter uma duração de... Vão ter uma duração de 4h30 no primeiro dia e 4 horas no segundo dia. Bom, mas vamos para o que realmente importa, o objetivo desse nosso vídeo. É a distribuição das questões de física durante os últimos anos. Então, você percebe que é uma distribuição bem uniformizada, tá certo? Então, você tem ali sendo cobrado com mais afinco a parte de mecânica e a parte de eletromagnetismo. A parte de hidrostática, ela é um pouco esquecida na prova da UNEB. E você vê que tem um certo equilíbrio entre as áreas da física. E que a gente não pode usar esses dados. Esses dados não seriam suficientes para a gente. Mas eu fiz uma outra análise que pode sim ser útil para você nessa reta final. A começar com as teorias, as características dessas questões, tá certo? Então, o que vocês precisam saber? A UNEB, ela gosta de fazer questões em que na mesma questão envolva mais de um assunto. Então, você vai ter, por exemplo, um contexto em que ele cobra na letra A um determinado assunto, na letra B outro assunto, na letra C outro assunto. Então, você não tem uma questão unicamente de um assunto. Então, você tem 7 questões numa prova, mas essas 7 questões podem envolver 8, 10, 14 assuntos, a depender de como ela venha distribuída. As questões teóricas, elas são bem detalhistas, então você vai ter que estar bem atento aos detalhes. Eu vi questão que ele trocava um não e deixava toda a alternativa correta, errada, e isso é um cuidado que vocês têm que ter na hora das questões teóricas. Mas as questões de cálculo, as questões matemáticas, elas são bem diretas. Então, ela vai te dar as informações necessárias no texto para você simplesmente aplicar a fórmula. E é aí que mora o grande segredo, porque se você lembrar da fórmula, você vai saber a questão. E se você não lembrar da fórmula, infelizmente, eu acho que não vai ser possível resolver a questão. Mas isso vai ajudar, isso vai ser bom para vocês com base no que a gente tem mais para frente. Observe. As fórmulas mais cobradas. Essas foram aí as fórmulas que eu identifiquei mais vezes sendo cobrada na prova da UNEB. Observe que a equação de uma onda, você tem que lembrar qual é a fórmula dessa equação da onda, é aquela fórmula vamos lamber ferida. Ela foi a mais cobrada
nos últimos anos da prova da UNEB. E ela é uma aplicação direta, onde você calcula a velocidade sabendo o comprimento de onda e a frequência, ou vice-versa. E eu não vou deixar vocês desamparados em relação a isso. Nos próximos vídeos eu vou resolver questões, e não só puramente resolver questões, mas trabalhar com vocês esse conteúdo de forma didática, a melhor forma possível, e vou conseguir para vocês fazer uma revisão que vai lhe trazer segurança para resolver questões, caso ela apareça novamente. Você tem aqui também, por exemplo, a equação da gravitação universal, a lei de Coulomb, a equação dos espelhos, a equação de potência. Então, qual é a minha sugestão? Pega essas questões um dia antes da prova, no sábado à noite, e dá uma olhada nas questões para que aquilo fique na sua memória recente. E que caso caia mais uma vez, essa fórmula seja cobrada mais uma vez, você possa lembrar dela e só aplicar, como eu disse, é uma característica das questões da UNEB, beleza? Tem também aqui, agora com menos vezes, lei de Newton, lei geral dos gases e a lei da calorimetria, calor sensível e calor latente. Então, essa dica vai servir muito para vocês, para que vocês possam ir para a prova lembrando da fórmula, tá certo? E também fiz uma análise das teorias que são mais cobradas. Essas teorias eu sugiro que vocês façam uma revisão, uma leitura de um resumo antes da prova, para que vocês vão para a prova sabendo o que aquela teoria diz. E da mesma forma, eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou resolver questões e de forma didática explicar para vocês esses conteúdos, e acompanhem, né, os próximos vídeos dessa série aí que vai ser voltada para a prova da UNEB, já que a gente está nessa reta final, tá certo? Então observe, a gente tem o condutor em equilíbrio eletrostático, né, que vem aquela questão do campo elétrico, do potencial, gaiola de Faraday. Então teve muitas aplicações e vou tentar resolver algumas questões com vocês. E observem essa daqui, ó. Essa daqui é muito interessante. Ordem de grandeza é muito pouco cobrado em outros vestibulares, mas a UNEB gosta muito. Então seria interessante vocês relembrarem sobre o que é a ordem de grandeza, como definir a ordem de grandeza e assim sucessivamente. A gente também tem outros assuntos importantes, como a indução magnética, o campo magnético, a transformação gasosa e os instrumentos ópticos. Então, como eu disse para vocês, essas teorias, elas foram as mais cobradas e tem uma grande chance de voltarem a ser cobradas novamente. Então eu sugiro a vocês que peguem um resumo, pega um material e dá uma lida antes da prova, para que vocês possam ir com isso fresco na memória, tá certo? Novamente, eu não vou deixar vocês desamparados em relação a esse conteúdo. Eu vou pegar alguns conteúdos importantes com aplicações e vamos resolver algumas questões durante a semana, tá certo? Então era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, divulga, ajuda a gente a cumprir o nosso papel, que é chegar ao maior número de pessoas possíveis. Caso você tenha algum outro vestibular que você queira analisar, que você queira que eu analise, ou você queira que um concurso, deixa nos comentários que a gente vai fazer essa análise minuciosa, para que você possa mandar bem também nas provas, beleza? Até a próxima!